Então vamos lá. Hoje nós temos aqui o texto Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pensem-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade e identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo o turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Eu gostei muito desse texto. Você gostou, Manu? Você me escuta? Eu gostei muito desse texto porque eu adoro conhecer outros lugares, né? E às vezes, até mesmo quando eu não conheço, depois a gente vai falar sobre isso. Eu fico pesquisando na internet, pesquiso através de vídeos, essas reportagens sobre outros lugares assim me fascinam demais. Depois a gente vai conversar sobre isso no finalzinho da aula. Vamos lá. De acordo com o que a gente leu, tá? Vamos identificar o gênero do texto. Você acha que é uma crônica, né? Você sabe o que é uma crônica? Eu sei mais ou menos porque a minha professora deu uma passada em crônica e em redação. Então, uma crônica é uma historinha assim, não muito longa, né? Ela é meio curtinha e ela geralmente tem algumas coisinhas assim engraçadas, sabe? As crônicas têm umas sátiras, assim, algumas coisinhas engraçadas. Uma reportagem, né? A gente já conhece alguém falando sobre alguma coisa e tal, uma reportagem. Ou é um artigo de opinião? O que você acha que é? Acho que é um artigo de opinião. Isso mesmo, uma pessoa falando o que seria melhor, né? Como seria, o que o turismo, né, bem explorado no Brasil, que coisas boas ele traria para a gente. Isso aí, é um artigo de opinião. A pessoa está colocando a opinião dela, inclusive, num sentido bem positivo, né? O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Então, a gente sente que ele está falando com a gente em qual dessas passagens? Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer ou capaz, ao mesmo tempo, de explorar e preservar esses polos de atração. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. O que fez você entender que é essa opção? O imagine.
O É tipo, imagine-se. reflita você, E pense sobre. isso aí, que essa partícula C, né, ela fala muito assim de nós mesmos, né? E ele coloca até ali entre nas vírgulas, né? Para nós mesmos. Então, ele está falando com a gente e nós. Ele se coloca junto com a gente. Isso aí, é muito interessante. Número 3. Na parte é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto, ele expõe uma opinião, ele emite um alerta ou ele faz uma comparação? O que você acha? Esse eu fiquei em dúvida, porque eu não consegui definir literalmente. Uhum. Eu disse que ele emite um alerta, mas Então, realmente, quando você lê, você fala assim, poxa, ele está emitindo um alerta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, poxa, que pena que não aconteceu isso. Então, quando ele usa também esse que pena, ele está colocando uma opinião dele, tipo assim, poxa, se já tivesse acontecido, seria tão bom, né? Tá bom? Então, a gente vai analisar aqui, olhar por esse lado. Como é um artigo de opinião, na verdade, ele está expondo a opinião. Poxa, se fosse assim, seria tão melhor, tá bom? Deixa eu limpar aqui e baixar um pouquinho. Questão 4. O trecho. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Isso aí consiste em quê? É uma tese defendida pelo autor, é um paralelo estabelecido ao longo do texto, né? Ele fala os prós e contras, ele faz um paralelo, ou é o principal argumento apresentado pelo autor? O que você acha? é, Só esse trechinho aí, ó. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. é, é a terceira, né? No principal argumento. É o principal argumento. Consiste no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. Você acha que é um principal argumento para que ele acha que o turismo, para sustentar toda a ideia que ele vem falando no texto? É isso que você entendeu? Vamos lá, ó. Ele diz o que é uma tese? Você sabe o que é uma tese? Sim, é uma opinião, é um modo de defender a opinião, né? Isso. Ele levanta uma opinião dele sobre alguma coisa, né? E aí, qual é a opinião? A gente viu que isso é um artigo de opinião. Ótimo. Qual é a opinião dele de acordo com tudo que ele vem falando no texto? Qual é o principal aí? Ele vem falando o quê? Que o turismo que pode ajudar muito os brasileiros no sentido de se conhecerem, de respeitarem as diferenças regionais, culturais, geográficas, né? Fala muito sobre isso. Então, no final do texto, ele diz: o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmo. Então, ele levanta uma tese. Qual é a tese que ele levanta? Qual é a ideia? De que o turismo vai fazer a gente se conhecer melhor. Tá bom? Tá ok? Ó, número 5 agora. A pluralidade dos nossos costumes,
O pronome nossos exprime o quê? Essa tá bem fácil, né? Lugar, posse ou tempo? Então, aí nós temos, ó, a posse, né? Nossos costumes, ok? Costumes de quem? Nossos. Questão 6. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado, então ele vai falando mais algumas coisas, né? Se você quiser, a gente até volta lá no texto, tá bom? Então, aqui a gente vai indicar ó, esses 2 pontos, né? O que vem depois desses 2 pontos? Deixa eu marcar até os 2 pontos aqui. O que vem depois desses 2 pontos aqui é uma conclusão sobre essa consciência ecológica, é uma explicação sobre essa consciência ecológica, ou é um comentário avaliativo sobre a expressão consciência ecológica. Então, eu vou limpar aqui e vou voltar lá no texto para a gente dar uma olhadinha. Aqui, ó. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Então, é consciência. E temos aqui os 2 pontos. E aí ele diz: todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Então, o que ele está falando aí sobre essa consciência ecológica aqui, que é expor as riquezas naturais e valorizá-las e conservá-las, ele está concluindo, ele está explicando, ou ele está, que eu já esqueci o outro, deixa eu voltar lá, para a gente olhar, comentando, né, no sentido avaliativo. O que você acha, Manu? Então, ele fala lá, tem umas 2 palavrinhas que não tem, né, nesse trecho, que vou até colocar aqui, ó. Ele fala sobre valorizar e conservar, né? Vou marcar. É uma conclusão? Ó. Deixa eu marcar aqui para a gente falar sobre isso. Ó. Consciência ecológica. E aí, esses 2 pontos. É uma conclusão? Você acha que é uma conclusão? Então, vamos lá. Ó. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Que consciência ecológica? Ah, aí depois dos 2 pontos. Eu acredito que todo turismo bem planejado, né, vai fazer com que as pessoas valorizem e conservem mais o meio ambiente. Então, nesse caso, ele está o quê? Explicando o que seria essa consciência ecológica. Né? O que faria com as pessoas? Faria as pessoas o quê? A valorizar mais, a conservar mais, a conhecer mais, no sentido de preservar, tá bom? Então, na verdade, os 2 pontinhos é como se eu estivesse falando assim, ó, Manu foi ao sacolão e comprou mamão e banana. Tá? Tô dando tô dizendo mais alguma coisa sobre aquilo ali. Na verdade, esse aí não é nem um exemplo muito bom que eu dei, não. Mas só para te dizer que tá, foi assim que aconteceu. Poderia terminar, foi assim que aconteceu. 2 pontos. O menino subiu o morro e encontrou um cavalo amarrado lá. Tá? Então, É que a gente vê muito em quadrinhos, né? E e disse, aí os pontos, aí mostra que o personagem disse. entendeu? Então tá explicando, foi assim que aconteceu. Como aconteceu, né? É legal a gente fazer essa pergunta para a gente saber é o quê? É um como? É um porquê, tá?
Ajuda muito. Consciência ecológica? Como assim consciência ecológica? O que que seria isso? Aí a gente, valorizar, conservar, tá bom? Então aí nessa daqui a gente vai marcar a explicação. No 7 agora, no segmento, mas ensiná-la a valorizá-las e conservá-las. O termo las retoma. Aí até do trechinho que a gente acabou de ler, tá? A gente vai ver aqui o que esse las está se referindo. As diferentes regiões, as especificidades dos modos de viver ou as riquezas naturais. Então, eu vou limpar aqui, vou voltar no texto, porque a gente sempre precisa voltar no texto para a gente ter uma certeza daquilo que a gente está analisando, tá bom? Então, vou voltar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, valorizá-las e conservá-las. O que que vem antes? Essas palavrinhas estão voltando num termo que já foi falado antes. O quê? Então, vamos ler depois dos 2 pontinhos, ó. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e conservá-las. Então, esse las aqui se refere às riquezas naturais, tá bom? Então, vamos voltar lá na questão 7. Então, a gente tem aí as riquezas naturais. E no número 8 nós temos, ó, levando-se em consideração a ideia presente no texto, assinale a conjunção que se encaixaria na lacuna indicada no fragmento a seguir. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Aí a gente vai colocar, pois pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, por isso, pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, ou, contudo, pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. O que você acha que se encaixa melhor? O por isso. Então, vamos fazer a pergunta ali. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Por quê? Se encaixaria ali? Porque pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências? Não. Você acha que não? Não. O contudo, a gente sabe que é uma coisa meio contrária, né? O contudo é meio contrário. Tipo assim, eu desejo passear no final de semana. Contudo, tem muita coisa para fazer, tá? Poxa, mesmo assim, eu acho que não vai dar. Eu quero isso, mas eu tenho aquilo. É meio adverso, assim, meio diferente, né? Contrasta. O pois é quando a gente quer explicar alguma coisa, né? E o por isso também. Então vamos ver, vamos ler aí, ó. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Por isso, pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Eu, Manu, acho que o que se encaixaria melhor aí é o pois. Eu estava em dúvida entre o pois e o por isso. Por quê? Porque é como se a gente estivesse falando assim. O turismo, ele atua com integração entre as pessoas, porque elas passam a trocar experiências. Eu acho que se encaixa melhor. Vamos voltar lá no texto, ver se tem até alguma coisa que ajuda a gente nisso aí. Cadê? Deixa eu ver onde está esse trecho.
Sem falar. Deixa eu ver. Aqui embaixo, ó. Entre outras vantagens. Ah, Aí embaixo. isso. Aqui, tá vendo? Que a gente tem os dois pontinhos que eu te falei que seria de explicação. Igual daqui, ó. Deixa eu sinalizar aqui para você, ó. Quando eu te expliquei essa atividade aqui, eu falei que esses dois pontinhos, ó, o que vem depois está explicando o que é essa consciência ecológica. Você lembra? Tá Sim. vendo? Tá vendo aí? Aqui a gente também tem esses dois pontinhos, ó. E na verdade lá a gente está substituindo os dois pontinhos, né? Por um conectivo, uma palavrinha que vai conectar. Depois, porque é como se fosse uma explicação. Você entendeu? Conseguiu entender? Entendi. Tá bom? Aí por isso que é o pois que se encaixa melhor. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre essa redação, né? Agora a redação vai ter uma premiação diferenciada, tá bom? Vai participar de um outro tipo de premiação. A gente vai, só não sei se vai ser, não vai ser por aula. Provavelmente vai ser por mês, tá? Ou não sei se vai ser até o final da quarentena. As 3 melhores redações da série, não é por turma, é por série. Por exemplo, 9º ano, manhã e tarde. As 3 melhores vão ser premiadas, tá bom? Ok. Por isso que eu até pedi para você, Manu, me manda a sua redação de novo, porque eu meio que me perdi com as. Porque eu não estava sabendo lidar com muita coisa. Aí eu apaguei no meu celular, que ele estava fraco, e não tinha mandado para o Drive. Aí me enrolei, mas vai ser a partir de hoje, tá bom? Então aqui eu sempre vou passar uma redação bem ligada ao tema que a gente falou na aula. Então, por exemplo, você conhece outras regiões brasileiras? Mesmo que por fotos ou reportagens que tenha visto. Você conhece, Manu? Sim. Outras regiões? O que você conhece? Conta para mim aí. Ah, eu adoro falar sobre turismo. O que você... Então, Hum, Carol, é que eu vou ter vergonha de falar. tá, então vou parar aqui e a gente vai ficar só falando. Deixa eu só então terminar a explicação. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão me contar como seria se vocês pudessem viajar por todo o Brasil. O que vocês acham que vocês poderiam encontrar de diferente? Tá? Qual região que você gostaria assim de visitar? Tá? Vocês vão explorar bastante assim esse lado do turismo no Brasil. Vocês podem pesquisar na internet também para poder ajudar a ter argumentos para escrever essa redação, tá bom?